querido Deus e Pai, aqui estou diante de Ti para louvar-te na beleza da Tua santidade. Senhor soberano, Deus, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, digno que todo joelho se dobre e que toda língua confesse só o Senhor é Deus, pois o Senhor criou o ser humano para o louvor da sua glória. Aqui estamos diante de Ti, ó Pai, e nesse momento refletiremos na Tua palavra, na carta escrita por Judas. Para que todos nós que tenhamos acesso a esta mensagem possa refletir nos seus ensinamentos através de Judas, que traz a palavra aos nossos corações e nos adverte do que acontecia na sua época, algo que não é diferente hoje. Nós vamos fazer a leitura da carta, que é composta de 24 versículos. Mas antes de fazer a leitura, queremos fazer duas notificações. A primeira delas é: quem é Judas? O autor desta carta não pertencia ao grupo dos 12 apóstolos, mas era meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José, conforme Marcos, capítulo 6, versículo 3, irmão do Tiago, que era pastor da igreja de Jerusalém e autor da carta que consta no Novo Testamento. Esta carta de Judas apresenta conteúdos muito semelhantes aos tratados na segunda carta de Pedro e tem um sentido de alerta, nos convocando a sermos esclarecidos de modo a não aceitarmos ensinos enganosos que só promovem a morte. Somos convidados a aprender a nos defender, bem como ao Evangelho da graça de Jesus Cristo. Esta colocação feita a respeito de Judas e da carta se encontra na Bíblia de Estudo Conselheira. Nesta Bíblia, a carta, como diz que é composta de 24 versículos, ela é assim dividida: prefácio e saudação, versos 1 e 2. Depois temos o juízo sobre os falsos mestres, que vai do versículo 3 ao versículo 16. Em seguida, temos a palavra dos apóstolos, verso de 17 a 19. Outra parte é conselhos finais, que vai do verso 20 ao 23. E fecha a carta com doxologia, que é o verso 24. Na Bíblia visual e fonográfico, a carta é dividida assim: saudação, versos 1 e 2. Os falsos mestres, do verso 3 ao verso 16. Do verso 17 ao 23, avisos e conselhos. E fecha a carta com oração e louvor. E eu quero fazer uma correção, porque eu esqueci de fazer a citação do verso 25, que oração e louvor é o verso 24 e 25, a saber, a carta é composta de 25 versículos. Ideias centrais em Judas são: os falsos mestres negam o senhorio de Cristo. A liberdade do cristão não é uma licença para fazer o que quiser. Os cristãos devem se instruir na fé, além de orar, permanecer fiéis e demonstrar misericórdia.
E a última ideia central dessa carta é: aqueles que pertencem a Cristo serão salvos da condenação eterna e, em vez disso, receberão a vida eterna. Feitas essas colocações, ainda queremos destacar outros contextos para podermos fazer a leitura do texto. A carta de Judas, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, tem a seguinte descrição. Em sua introdução geral, como já foi dito anteriormente, o autor é Judas, o irmão de Jesus. O propósito da carta é combater o falso ensino de que a liberdade e a salvação dos cristãos pela graça dão a eles licença para pecar. A data dessa carta, ela foi escrita antes, entre o período de 65 e 67 depois de Cristo. As verdades fundamentais dessa carta são: um castigo rigoroso aguarda aqueles que se rebelam contra Deus e Cristo. Os cristãos devem resistir com vigor aos falsos mestres na igreja. A liberdade cristã e a livre graça de Deus não dão aos cristãos licença para pecar. E fecha esse conteúdo dizendo que os cristãos são responsáveis por procurar ativamente fazer boas obras e crescer espiritualmente, sabendo que as boas obras não salvam. Como diz em Efésios 2, de 8 a 10, nós temos: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Antes, o cristão foi reservado para fazer boas obras. Ainda na Bíblia de Estudo de Genebra, fala um pouco sobre o autor, sobre a data e ocasião do escrito, apresenta o público original e o propósito e características da carta. Como disse para os irmãos e amigos, porque todos devem ouvir a palavra de Deus. Quando você lê no Salmo 117, o Salmo 117, Deus faz um convite a todos nós, seres humanos, para louvar o seu nome. Vou fazer a leitura desse texto para você contemplar o que estou dizendo, que é desejo de Deus, que todo ser o louve. Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Esta leitura é na linguagem de hoje, mas na linguagem da Bíblia de Genebra, você vai contemplar a seguinte colocação a respeito deste mesmo salmo, que, mais uma vez, é só fortalecendo a convocação de que você e eu, seres humanos, precisamos louvar a Deus, pois a palavra nos diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Do Antigo ao Novo Testamento, se você observar a palavra de Deus,
como a própria palavra nos orienta no Salmo 1, verso 2, que devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para que tudo nos vá bem. Recomendação esta que você encontra já no livro de Josué, que é quando ele está conduzindo o povo à Terra Santa. Você vai contemplar que o Senhor diz a Josué que ele medite na palavra dele dia e noite para que tudo lhe vá bem. Quando você olha em Jeremias capítulo 1, verso 12, ele diz a Jeremias: viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Vejamos o texto, o qual falamos sobre o autor, falamos sobre a data que foi escrito, falamos as ideias centrais que ela se apresenta. O texto nos diz o seguinte: eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para anunciá-los a combater o favor da fé que, uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-os da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Despreza a autoridade de Deus e insulta os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés. Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entende e as coisas que eles conhecem por instinto,
como os animais selvagens. São estas que os destroem. Ai deles, segue o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento, que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que, mesmo no outono, não produzem nenhuma fruta. São como as árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Foi Enoque da 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhe, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e corrigindo os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros porque são interesseiros. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem, guiados pelo Espírito Santo. Continue vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem outros, tirando-os do fogo. E para com outros, mostrem misericórdia, com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeitos e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Judas faz todo um esclarecimento para nós, apresenta os pontos principais
da importância da verdadeira comunhão com Deus, mostrando que a nossa ligação com Deus só acontece através da pessoa de Jesus Cristo, pois é Ele o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o qual se fez homem. Como diz no Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Nós precisamos estar ligado a Deus. E essa ligadura só acontece através de Jesus Cristo. Na sua descrição, conforme fiz a leitura, Judas adverte a todos que tenham acesso a essa carta a respeito dos falsos mestres. O que não é diferente ainda hoje. É uma carta escrita aproximadamente há 2000 anos atrás, conforme citei a data, que foi entre 65 e 67 da era cristã. Nós estamos hoje em 2022. Se fosse hoje 2065, estaria exatamente há 2000 anos da escrita. Mas esta é uma verdade que se faz presente entre nós hoje, tal qual se fez presente na época que Judas escrevia. Pessoas que distorciam a palavra. Tenhamos cuidado. Tem muitos que estão anunciando, mas nem todos têm anunciado a palavra como ela deve ser anunciada, de forma genuína, sem alterar nada, pois a palavra já nos diz em Apocalipse que ai daquele que acrescentar ou diminuir algo nesta palavra. Que palavra? Na palavra de Deus. Palavra esta que é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Quando a gente olha no contexto da carta de Judas, descrevendo a respeito dos falsos mestres, ele faz colocações em várias partes do Antigo Testamento, lembrando a todos que leem como ele, o Senhor, é fiel e verdadeiro, como ele, o Senhor, cuida dos que nele confiam e nele esperam, independente das circunstâncias. Ele vem notificar como Deus tirou o povo do Egito da casa da servidão. Ele vem notificar as colocações a respeito do corpo de Moisés, que foi instrumento usado por Deus para tirar o povo do Egito da casa da servidão, mostrando a questão a respeito da disputa do corpo de Moisés. Ele faz outras colocações mostrando que Deus é soberano e que ele, Deus, não passa a mão na cabeça daqueles que desobedecem e que tem como proposição fazer o desejo da sua própria carne, ao invés de observar a palavra de Deus e servir a Deus de acordo com a palavra. Hoje o Senhor está te dando a oportunidade de você meditar nesta palavra, de você observar os ensinamentos para que não se desvie dos ensinamentos das Sagradas Escrituras, ou seja, da Bíblia, da Palavra de Deus, mediante colocações errôneas feitas por falsos mestres. E que o seu coração seja um coração quebrantado e contrito, a louvar e exaltar ao Senhor, porque o Senhor te criou para o louvor da glória dele. Lembre-se que isso só acontece através da pessoa de Jesus Cristo. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e Ele conduzirá os teus passos em bom tempo.
E se você já tem esse reconhecimento, continue louvando e exaltando ao Senhor e trazendo advertência para aqueles que andam sem Deus e sem salvação, ou que andam trazendo falsos ensinamentos. Seja um instrumento nas mãos do Senhor, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de louvar e exaltar ao Senhor de forma verdadeira, como disse no Salmo 117, que Deus espera que todos os povos o louvem em Cristo Jesus, o Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe neste dia, nesta semana e no decurso de nossa vida. Amém.